Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós passarmos para a nossa mensagem, apenas dando dois rápidos avisos. O primeiro é que as crianças podem sair, podem se retirar. Elas vão ter uma programação especial lá na sala 8. Então vai ter um culto especial apropriado na linguagem delas. Então as crianças podem ir. Vai ter uma atividade para elas. Sala 8. E o segundo aviso é que o pastor Nelson não está hoje à noite. Hoje está acontecendo a consagração do templo da IP Ocean. Então os irmãos lá da IP Ocean estão comemorando durante a semana. As comemorações lá começaram na quarta-feira, com uma reunião de oração. Quinta-feira teve atividade, sexta-feira eu estive lá pregando. Ontem esteve o reverendo Emiliano, presidente do nosso presbitério, e hoje é o pastor Nelson que vai trazer a mensagem. Então ele está lá no culto de inauguração e consagração da IP Ocean. Não participei dessa história toda, mas os irmãos que são mais antigos aqui sabem da alegria e da vitória que os irmãos conquistaram. A congregação começou em 2012, salvo engano, dia 30 de novembro de 2012, e hoje a igreja está organizada. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Inicialmente, irmãos, nós vamos ler apenas um versículo, mas depois nós vamos ler mais. Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 5. Lido o texto, eu peço aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição dessa passagem da Escritura. Apocalipse 12, 5. Diz assim a palavra de Deus: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Amém. Vamos repetir todos juntos? É apenas um versículo, aí vocês me auxiliam na leitura aqui. Vamos lá, todos juntos? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelas nossas vidas, por esse dia que é teu. Domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa, louvando, adorando e bendizendo o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por este culto, pelos momentos litúrgicos que já tivemos aqui, pelas orações, pelos cânticos, todos eles apontando para o Natal, o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Te agradecemos porque nessa época do ano nós comemoramos e relembramos, ainda que simbolicamente, o nascimento de Jesus. Ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pedimos, ó Pai, nesse instante que Tu nos abençoes, nos ajudes, nos ilumines com o Teu Santo Espírito para que compreendamos essa passagem, essa rica passagem da Escritura, para que a entendamos, para que a pratiquemos e para que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre o Natal do Apocalipse. Talvez vocês não tenham ouvido ainda falar sobre esse título, esse tema.
o Natal do Apocalipse. Uma pergunta inicial que nós podemos fazer é: o Apocalipse fala de Natal? Porque, via de regra, o que nós ouvimos neste período do ano, quando, à medida que se aproxima o Natal, dia 25 de dezembro, nós ouvimos muitas pregações sobre Natal, mas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas. Estamos acostumados e sabemos e já vimos e cantamos ano após ano mensagens, textos falando sobre o nascimento de Jesus. Mas a questão é, o Apocalipse fala de Natal? Fala sobre esse evento tão importante, singular e marcante para a vida da igreja, o nascimento de Jesus? E a resposta é um sonoro sim. O livro do Apocalipse fala sobre Natal. E é interessante que no meio cristão, no meio evangélico, algumas pessoas ainda têm alguns receios, algumas dificuldades de ler, de passar os olhos no livro do Apocalipse, porque eles dizem que esse livro é difícil, é complexo, é misterioso, são 22 capítulos, mas eu leio, o livro é cheio de imagens, de fotos, de bichos, tem até dragão lá no livro. E aí alguém começa a ler e diz, tem evangélicos inclusive que têm medo do livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse não foi escrito para colocar medo na vida dos cristãos. Pelo contrário, o livro do Apocalipse foi escrito para trazer esperança. Esperança. O tema geral do livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja. Para que Jesus tenha vencido, o pressuposto é de que ele nasceu. Porque se ele não nasceu, ele não venceu. Então o Apocalipse fala sim sobre este episódio do Natal. Portanto, o tema do livro é a vitória de Cristo e de sua igreja. Jesus é vencedor, consequentemente, sua igreja também o é. Por exemplo, esse livro é tão complexo na história do cristianismo que João Calvino, o grande reformador do século XVI, nossa igreja é calvinista por herança histórica, João Calvino não escreveu sobre esse livro. João Calvino comentou dos 66 livros da Bíblia, ele comentou, versículo por versículo, os 65 livros da Bíblia, com exceção do Apocalipse. Ele comenta de Gênesis a Judas, mas ele não se atreveu a falar sobre esse livro do Apocalipse, porque ele dizia, eu sou um teólogo dogmático, um teólogo que trabalha com verdades concretas, e aqui nós temos muitos símbolos, muitas figuras, como eu falei, a gente vai tratar até de um dragão que vai aparecer aqui no texto. Calvino não comentou. Calvino, que foi o grande reformador, o grande exegeta da reforma, nascido em 1509 e falecido em 1564, ele não trata da matéria. Mas nesse texto aqui que nós lemos, de Apocalipse 12:5, fala sobre o Natal do Apocalipse. Quais as verdades que o Natal do Apocalipse nos ensina? E esse texto é extraordinário. Eu vou dizer uma coisa para você, esse versículo que nós lemos, o versículo 5, ele é espetacular. Ele é fora do comum. Você vai se surpreender, e como eu me surpreendi, quando eu descobri o que eu descobri. O versículo 5 do nosso texto, ele resume os 4 evangelhos. Mas não é possível. São apenas 4 linhas. O versículo 5 de Apocalipse 12 resume os 4 evangelhos. Tudo que é contado detalhadamente em Mateus, Marcos, Lucas e João é resumido aqui, num versículo só. E pasmem, os evangelhos têm 89 capítulos, 3.779 versículos, resumidos nesse versículo. Repetindo, 89 capítulos nos 4 evangelhos, 3.779 versículos, todos contados aqui. Eu vou ler de novo,
Talvez você não vai perceber 4 evangelhos, 89 capítulos, 3.779 versículos, mas eu vou ler novamente para você. É impressionante esse versículo, um só. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. É isso aí. Os 4 evangelhos contam isso daí. Mateus, Marcos e Lucas começam falando do nascimento de Jesus até o momento em que Jesus volta para o céu, fica do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui é claro que a história é contada de uma maneira muito resumida, mas o que nós temos aqui é um relato completo do que Mateus, Marcos, Lucas e João se esforçaram para contar. O Natal do Apocalipse. E este versículo nos ensina 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Aliás, antes dessas 3 verdades, o texto, em linhas gerais, o que está acontecendo em Apocalipse 12, o texto apresenta 3 personagens. O texto fala de uma mulher, fala de um dragão e fala de um filho. É preciso que nós falemos um pouco e que nós identifiquemos quem são esses personagens aqui. Uma mulher, um dragão e um filho. Vamos ver aí o que o texto fala sobre a mulher. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Essa é a mulher. A pergunta é, quem é essa mulher? E há tanta discussão, já tem 2000 anos de cristianismo, e o cristianismo ao longo desses dois milênios, eles se debruçam em cima dessa pergunta, quem é essa mulher? Só para que vocês entendam a complexidade do texto, existem 3 possibilidades sobre a identidade dessa mulher. Há uma linha de pensamento que diz que essa mulher, que se apresenta aqui, nos versículos 1, 2 e 6, essa mulher é Maria. É a Virgem Maria, que se apresenta, que nós a conhecemos nos evangelhos, uma mulher que lá em Mateus 1, de 18 a 25, ela estava desposada com o seu noivo José, noiva, pronta para se casar, quando o texto diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Portanto, essa mulher seria Maria, a Virgem Maria. Uma segunda interpretação diz que essa mulher, na verdade, ela não é uma mulher, essa mulher é Israel. Essa mulher aqui, ela é simbolizada pela nação de Israel. É o povo de Israel no Antigo Testamento. É como se Israel, a nação, estivesse grávida durante toda a história do Antigo Testamento, começando lá no Gênesis. Gênesis 3,15, quando Deus diz, um dia eu vou mandar um descendente da mulher, e que esse descendente vai ser picado pela serpente, e o descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Portanto, essa mulher seria a personificação de Israel. É Israel grávida ao longo do Antigo Testamento. Terceira possibilidade é que isso tem 2000 anos de lutas, de brigas, de interpretações. Um diz, isso aqui é Maria. Não, isso aqui é Israel. E a terceira possibilidade é que essa mulher, na verdade, segundo essa linha de interpretação, não é Maria, não é Israel. Essa mulher é a igreja. É a igreja de Jesus Cristo, personificada numa mulher que vai dar à luz e que vai trazer o Messias no futuro. É a igreja que se prepara ao longo da história, que vem do Gênesis, que ultrapassa as páginas do Antigo Testamento e que chega no período neotestamentário, período do Novo Testamento. É a igreja que vai trazer ao mundo o Messias prometido. 3 possibilidades: Maria, Israel e a igreja.
O entendimento da igreja presbiteriana reformada é de que a nossa identidade dessa mulher, essa mulher é a igreja. Quem advoga que é Maria, nós sabemos quem é. Isso fortalece o romanismo, entende piamente que essa mulher é Maria, obviamente, para fortalecer o seu argumento. Maria, a mãe de Deus. O argumento de que Maria é tão importante que supera em importância a importância do filho, inclusive Jesus. A ideia de que é Israel é um pensamento evangélico, até majoritário inclusive, do dispensacionalismo, há uma corrente escatológica aqui no nosso país, mas nós entendemos que essa mulher é Maria, aliás, a igreja. Segundo personagem aqui é o dragão. Vai aparecer um dragão agora, uma mulher, um dragão e suas estrelas. Versículos 3 e 4, veja só. Viu-se, então versículos 1 e 2, João diz que ele viu um grande sinal, é uma mulher, essa mulher está vestida do sol representa a glória da igreja. Ela está grávida, ela grita, representando o sofrimento da igreja. Agora ele vê um outro sinal, verso 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aqui é mais fácil saber quem é o dragão. O próprio texto vai dizer que o dragão é o diabo. O dragão é Satanás. Aliás, esse dragão um dia foi serpente. Lembra disso? Lá no início da história. Veja aí, por exemplo, a identidade desse dragão é revelada no versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Agora a antiga serpente, agora está claro. A antiga serpente é Gênesis 3, quando ela está tentando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Portanto, é um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças tem diademas ou coroas. Alguns até brincam, né? Veja que lá no início da história era uma serpente. Mas essa serpente comeu tanta gente na história que virou um dragão no final. Cresceu, era uma serpente, uma cobra, e quando chega no Apocalipse ela já está gordinha e virou um dragão. É uma brincadeira. Mas a identidade dele é clara, é o diabo, é Satanás. E o terceiro personagem, então, uma mulher, um dragão e um filho. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho. Quem é esse filho? Também está, a identidade dele também é clara. Esse filho é Jesus. É Jesus Cristo. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Esse filho é Jesus, o prometido do Antigo Testamento. E, aliás, esse dragão do versículo 3, o dragão está sempre de olho. O seu grande objetivo é matar essa criança. Lembra que a mulher estava grávida para dar à luz, mas o dragão está de olho toda vez que parece que vai nascer o Messias, o dragão fica de olho e mostra seus tentáculos, mostra seus servos para tentar matar essa criança. Porque ele ouviu uma sentença lá no Éden que um dia sua cabeça seria esmagada. Então, antes que a minha cabeça seja esmagada, eu preciso matar essa criança. Esse dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, com 10 chifres, ela se apresenta na frente da mulher. A mulher está com a barriga grande, está grávida. O dragão está de orelha em pé. Não sei se dragão tem orelha, mas ele está de orelha em pé para matar essa criança. O Natal do Apocalipse. Eu falei para vocês, esse texto é impressionante. Eu nunca vi um versículo resumir 3.779 versículos. Aí você fala, pastor, eu posso só ler só esse? Não, se você quiser saber os detalhes, você tem que ler os evangelhos, obviamente. O Natal do Apocalipse. 3 verdades sobre o Natal do Apocalipse, que eu quero destacá-las ainda que brevemente com os irmãos. A primeira verdade do Natal do Apocalipse é que Jesus é vencedor. Veja aí no texto, o versículo 5. Agora a gente vai falar só do versículo 5.
Nasceu-lhe, pois, um filho varão. O que está nas entrelinhas aqui, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Qual é o ensinamento, qual é a verdade? É de que Jesus é vencedor. Se a mulher estava grávida agora há pouco, se ele nasceu, ele é vencedor. Esse menino, ele é vencedor. Porque leia o Antigo Testamento com atenção, que você vai perceber que aquele dragão, outrora serpente, fez de tudo para matar essa criança. Lá começa, por exemplo, lá no livro do Êxodo, lembra as parteiras hebreias? A ordem de Faraó era que se nascesse menina no povo hebreu, deixasse viver. Mas se nascesse um menino, era para matar afogado nas águas do rio Nilo. Lembra disso? Lembra do Moisés quando ele nasceu? O Moisés, o texto diz que os pais, Arão e Joquebede, os esconderam 3 meses. Era um menino bonito, uma criança bonita, tinha um brilho diferente. E aí as pessoas talvez, agora vai. Agora é ele. Essa expectativa de que Jesus vai nascer sempre foi aguçada no coração do povo de Israel. Por exemplo, quando Caim matou o seu irmão Abel, lá em Gênesis 4, quando Deus deu um outro filho para Eva, e que Eva deu o nome de Sete, a Eva começa a questionar, será? Será que é ele? Será que é esse menino? Será que o Sete vai ser o Messias? Por isso que você percebe no Antigo Testamento, quando você tem uma mulher que era estéril, era um drama. Eram 2 dramas vividos por uma mulher estéril. O primeiro drama é que se ela é estéril, logo ela não vai ser a mãe do Messias. Ponto. E o segundo drama é um drama social. Ela vai ser uma mulher meio que olhada de escanteio, de forma torta, porque ela tem um problema, ela não pode gerar, ela não pode dar à luz um filho ou uma filha, ela não vai ser mãe do possível Messias. Lembra de 1 Samuel 1, o choro de Ana? Ana chora amargamente, a ponto de o sacerdote Eli olhar para ela e ela balbucia, não dá para entender nada do que ela fala, mas Eli ainda diz assim, veja, você está bêbada? Você está embriagada? A frustração de Ana é porque ela não pode ser mãe. Aí o marido lá, assim, um tato fantástico, uma sensibilidade maravilhosa. O marido dela diz assim, mas que isso, Ana? Que isso? Não, por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? Não, não. Olha o tato. O marido acha que é melhor do que 10 filhos. A autoridade no lar acha que ele é melhor que 10 filhos. A maior autoridade espiritual, que é o sacerdote, acha que ela está bêbada. Está enrolada a Ana. Está em maus lençóis. Mas aí, voltando no caso do texto aqui de Apocalipse 12:5, João aponta-nos para o fato de que se ele nasceu, ele é vencedor. Todas as tentativas do Antigo Testamento foram frustradas. O menino sobreviveu, lembra no caso do Moisés? Vocês lembram? Colocaram o Moisés no Moisésinho. Porque depois aquele cestinho recebe o nome de Moisés, que significa salvo das águas. Aquele menino sobreviveu e depois ele é criado pela filha de Faraó. A irmãzinha dele chega e fala assim, você quer que eu traga alguém para cuidar? É a única mãe que foi paga para cuidar do filho, lembra disso? A Joquebede foi paga para cuidar do filho. O Antigo Testamento mostra que todas as tentativas foram frustradas. Mas o dragão coloca os seus tentáculos para fora. Jesus nasceu. Nós já lemos aqui em Lucas 2 hoje. E aí o rei Herodes soube que ele nasceu. O dragão coloca os seus tentáculos para fora e chama os magos e diz assim, se certifiquem onde é que ele vai nascer. Chama os especialistas em teologia e ele diz assim, é claro, é o que a Bíblia diz.
A Bíblia diz, Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, não és de maneira nenhuma menor de todas as cidades, pois de ti vai nascer o teu guia, o teu salvador. Onde é que ele vai nascer? Os teólogos respondem, em Belém. Mandem uma frota lá, um grupo de soldados e matem todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Era provavelmente a idade que Jesus já tinha. 2 anos é novamente o dragão colocando seus tentáculos para fora e dizer, eu preciso eliminar esse menino antes que a minha cabeça seja esmagada. João está dizendo que o Natal do Apocalipse ensina que Jesus é vencedor. Herodes não conseguiu, o profeta Jeremias diz que há um lamento em Ramá, havia choro em Israel, era Raquel chorando pelos seus filhos. Quanta criança inocente foi morta. E José e Maria precisam sair, precisam pegar o jumentinho, tirar Jesus ali da cena, e eles só voltam quando eles ouvem notícia do que o Herodes havia falecido. O dragão estava atento, mas João está dizendo, o Natal do Apocalipse ensina que o meu Jesus, o seu Jesus, é vencedor. Quando a gente vê, por exemplo, alguma cruz numa repartição pública, que Jesus está pendurado ali, esse Jesus não é vencedor. A igreja, quem esteve lá, a igreja da Oceã, colocou aqui no centro, né, uma cruz vazia, linda, belíssima. E às vezes a gente até tem a dificuldade de aceitar, nossa, mas uma cruz dentro da igreja? Isso é catolicismo. Não, isso é evangélico mesmo. Porque a cruz vazia representa uma coisa muito clara. Ali toda vez que quando alguém estiver pregando, que olharem para aquela cruz, está dizendo, aqui nós falamos da palavra, aqui nós anunciamos a mensagem da cruz, aqui nós falamos de um Natal, que Jesus é vencedor. Que ele sobe na cruz naquela sexta-feira, mas na manhã, logo cedo, nas primeiras horas de domingo, ele ressuscitou. O anjo diz, ele não está aqui. Vinde ver onde ele jazia. Portanto, no versículo, a parte A do versículo diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão. De Gênesis a Judas, as profecias se cumpriram, porque Jesus é vencedor. A segunda verdade sobre o Natal do Apocalipse é que Jesus é rei. Jesus é vencedor. E agora Jesus é rei. Versículo 5, acompanhe comigo aí as expressões entre vírgulas. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O que ele tem na mão? Um cetro. Cetro, nas entrelinhas, aponta para a realeza. Que Jesus não apenas nasceu, mas ele nasceu para ser rei. O Salmo 2, o versículo 9, o salmista Davi traz esse salmo messiânico, apontando para o fato de que esse menino que vai nascer, ele vai ser rei. E não apenas um rei comum, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Esse é Jesus Cristo. Ele há de reger todas as nações. Veja, não é uma nação, não. Ele vai reger todas as nações. O texto bíblico vai dizer, nas cartas paulinas, por exemplo, Paulo diz em Filipenses, diz em Romanos, que diante de Jesus, no dia do juízo final, no dia do julgamento final, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que todas as nações façam isso, se curvem, se dobrem, confessem com a sua boca. Ele não é uma pessoa comum. Ele é rei. Ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. O Antigo Testamento aponta para isso, que Jesus era descendente de Davi. Davi era o quê? Rei. Davi era um rei, uma referência. Os reis lá do Antigo Testamento, por exemplo, quando apontava para a dinastia do Reino do Sul, fez o que era reto, segundo Davi, seu pai, seu ancestral. Ele vai nascer, e veja,
É um rei que quando nasce não tem berço, não tem cama, não tem riqueza, não tem realeza. Pode ver nos relatos dos evangelhos que os pais se surpreendem. Toda vez que alguém vai falar desse bebê, fala coisas assim surreais. E o texto diz que Maria guardava essas coisas no seu coração. Ele há de reger todas as nações. Tem um episódio impressionante, quando Jesus estava diante de Pilatos, sendo acusado pelos seus algozes, pela religiosidade judaica, todo mundo acusando ele e Jesus calado, não abria a sua boca. E aí Pilatos diz assim: você não responde nada? Você não fala nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para mandar soltar você e para mandar matar você? E Jesus está calado o tempo todo. Aliás, é curioso nos evangelhos que geralmente Jesus ficava calado. Ele só falava quando a heresia era muito grande. Aí ele precisava dar uma corrigida, né? Dar uma corrigida na teologia. Pôncio Pilatos disse assim: você não sabe? Ele falou: opa, peraí. Você está nessa posição aí, mas você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do alto não fosse dada a você. Talvez ele nem entendeu o que Jesus falou. Que alto? Mas Pilatos não sabe, mas a posição que ele ocupa foi dada pelos céus. Uma posição que vem de cima. O diálogo continua lá com relação a Pilatos, João 19, e Pilatos faz uma pergunta para Jesus: você é rei? Tu dizes. E essa é uma resposta fantástica, né? Quando você diz tu dizes, é o outro que está dizendo, mas é uma verdade o que ele está dizendo. É a tua boca que está dizendo. Porque eles estavam doidos que Jesus dissesse: sim, sou eu mesmo. Vocês vão ler depois em Apocalipse 12:5. Pastor Edivaldo vai pregar: sim, sou eu. Doidos que Jesus dissesse. Mas quando a frase de Pilatos, tu dizes, é ele quem está dizendo, a verdade foi proferida e não saiu da boca de quem eles querem incriminá-lo. Você é rei, tu dizes. Essa expressão às vezes pode ser uma pegadinha também. Quando lá em Ezequiel 36, 37, o Senhor chega para o profeta Ezequiel e ele está diante do vale de ossos secos, e Deus pergunta assim: Ezequiel, esses ossos podem reviver? A resposta de Ezequiel é surreal. Tu sabes. Não, eu não perguntei se eu sei, eu perguntei se você sabe. A pergunta não é essa. Ezequiel, esses ossos podem reviver? Senhor, tu sabes. Bom, que eu sei. Eu quero saber se você sabe e se você crê que eu tenho poder para fazer esses ossos reviverem. É uma resposta que mostra, ele sai pela tangente, ele sai, não responde e ainda não afirma o poder e a soberania de Deus. Eu não perguntei se eu sei, perguntei se você sabe e se você crê. E então, no caso de Pilatos, Jesus diz: tu dizes, você está dizendo que eu sou, e sou. Inclusive, reverbera na cruz, quando lá em cima colocaram, lembra que colocaram uma plaquinha lá? Colocaram uma inscrição INRI, que é uma sigla, INRI, Jesus Nazarenos Rex Iudaias. É a sigla para Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aí Jesus lá na cruz sofrendo, os fariseus chegam para Jesus e dizem assim: Pilatos, vai lá corrigir o texto, está errado. Isso é hora de corrigir texto, gente. Tenha dó. Não escreve isso daí, diz que ele diz que é. Aí o Pilatos diz assim: o que eu escrevi, está escrito. O Natal do Apocalipse nos ensina que Jesus é rei. Ele é rei. Ele volta para o céu, ele já reina. E um dia ele vai buscar a sua igreja. E nós reinaremos para sempre e sempre com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Última coisa.
É incrível como tem tanta coisa nesse versículo. A terceira verdade sobre o Natal do Apocalipse. A primeira, Jesus é vencedor, porque ele nasceu. A segunda, ele é rei, porque ele tem um cetro e ele vai governar todas as nações. E a terceira verdade é que Jesus tem autoridade. Ele nasceu, ele é vencedor, ele é rei e ele tem autoridade. Veja só. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Significa que Jesus está do lado direito de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, diz o credo apostólico e diz aquilo que nós cremos. Irmão, se ele está do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, o que ele tem? Autoridade. Ele tem autoridade. Aliás, quando o texto diz, e o seu filho foi arrebatado para Deus, se você quiser saber maiores detalhes de onde ele foi arrebatado, é Atos 1. Lembra de Atos 1? Jesus estava, após a sua ressurreição, ainda passou 50 dias, 40 dias com seus discípulos, comendo com eles. De repente ele está subindo, e todo mundo olhando para as alturas. 2 anjos aparecem e diz, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Por que ele vai voltar? Primeiro, porque ele é vencedor. Segundo, porque ele é rei. Terceiro, porque ele tem autoridade. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Todos os detalhes desse arrebatamento está em Atos 1. Quando Jesus volta para a sua glória. E ele está do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse, aqui mesmo no capítulo 5, João disse que eu vi um cordeiro, como tendo sido morto. E ele estava do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa palavra autoridade é fantástica. Por exemplo, geralmente quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos a autoridade de Jesus na terra. Via de regra é assim. Por exemplo, aonde estava a autoridade de Jesus na terra? Fica claro provar. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fica claro. A autoridade de Jesus, aliás, Mateus 28, 18, Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tá, vamos falar da terra. Onde está a autoridade de Jesus na terra? No seu ministério. Os cegos veem, os aleijados são curados, os endemoniados são libertados, os mortos ressuscitam, os surdos ouvem, as tempestades são acalmadas, Marcos 4, mar, aquieta-te, emudece. Os discípulos perguntam, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem? É a autoridade de Jesus na terra, fica muito claro. Mas e a autoridade de Jesus no céu? Como é que a gente descobre? Por alguns elementos. Primeiro, que ele está do lado direito do Pai. Isso já pressupõe autoridade. Lado direito é autoridade. Segundo, é que ele diz a Bíblia que Jesus é o nosso intercessor. Ele intercede por nós. Nós oramos, ele intercede por nós, o Espírito Santo conserta as nossas orações, dá uma corrigida, dá uma melhorada, para que elas cheguem com ações de graças no altar do Senhor. Ele é o nosso intercessor. E a terceira é que lá em Apocalipse, no capítulo 5, quando precisa abrir o livro, tem um livro, e diz o texto que ninguém pode abrir o livro, e ninguém pode olhar para esse livro. O Cordeiro vai, toma o livro daquele que está sentado no trono, o Pai, toma o livro, abre os selos, abre selo por selo. Para fazer isso, tem que ter muita autoridade. O desespero de João é tão grande lá em Apocalipse 5, que ele diz que precisa abrir esse livro para que as cenas da história se desenrolem, e João diz, e eu chorava muito. Porque foi feita uma procura, nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum foi achado alguém digno de abrir o livro. Aliás, ninguém podia olhar para esse livro. Jesus vem e coloca a mão em João e diz, não chore, João. Eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
para pegar um livro que está na mão de alguém que está no trono, o Pai, governando os céus e a terra, tem que ter muita autoridade. O Natal do Apocalipse nos ensina que Jesus tem autoridade. Veja só, a autoridade de Jesus também é vista no céu quando uma multidão incontável começa a cantar. Versículo 10, veja só, verso 10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Olha só, olha a palavra-chave aí. E a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, letra maiúscula, apontando para Jesus, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 10, a autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa história, sobre a nossa existência. Os anjos celebram, os pastores celebram, os apóstolos celebram e o Apocalipse também celebra a chegada do Natal, os ensinos do Natal, porque Jesus é vencedor, Jesus é rei e Jesus tem autoridade sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que Deus nos abençoe.